Exaltar o nome do nosso Senhor. Ele é digno, é a razão da nossa alegria, a razão da nossa vida, a razão da minha vida. Ele não está morto, ele deixou o túmulo para trás. Para sempre vencedor, aleluia, minha vitória está em ti, e a morte não te prendeu. És rei que ressuscitou e vivo está, reinando em vitória nas alturas. Solta a voz! Meu Deus ressuscitou e vivo está, reinando em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou. A morte não pode prender o autor da vida.
louvor e senta no teu lugar. Aleluia! A palavra falada, a inspiração para viver, a revelação que gera fé e transforma. Rema, uma palavra, um centro de treinamento bíblico. Um lugar que capacita homens e mulheres para a pregação eficiente do Evangelho de Jesus. Fundado em 1974 nos Estados Unidos pelo reverendo Kenneth Hagin, o Rema é interdenominacional, com matérias acessíveis e práticas em 2 anos de estudo. Ao longo de 5 décadas, já impactou diretamente 50 nações ao redor do mundo. No Brasil, o casal de missionários americanos Bud e Jen Wright fundaram a instituição. Eles se graduaram e trouxeram esses ensinamentos para a nossa nação. Atualmente, são mais de 120 unidades em atividade no território brasileiro, 14 no sistema prisional, libertando cativos mesmo atrás das grades. 5 unidades internacionais são coordenadas a partir do nosso país. Mais de 40 mil graduados. Mais de 940 professores. Conheça o Rema mais próximo. rema.org.br. Seja também transformado pela revelação da Palavra de Deus. Rema, inspiração para viver. Olá, boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês mais uma vez, né? Sabendo que você está aí do outro lado, com expectativa. Hoje é uma noite especial, onde Deus vai falar aos nossos corações, não tenham dúvida. Eu sei que vocês estão empolgados, porque vocês acabaram de ver, né, o vídeo do Rema, né, essa escola que transforma, essa escola realmente muda. Gente, eu sei como eu cheguei nessa escola em 96. 96, eu e a minha esposa, nós éramos de outra denominação e fomos fazer a escola Rema em Aracaju. Gente, foi um choque para nós, na primeira matéria, né, realidade de uma nova criação, foi impressionante, e dali diante a nossa vida deu uma guinada, a nossa vida mudou, a nossa vida foi realmente impactada com os ensinos do Rema. Então eu encorajo, é por isso que eu vim com a camisa do Rema hoje à noite, para que você se inspire, né, e você deseje fazer essa escola. Irmãos, essa escola não é balela, eu estou fazendo uma propaganda de algo que funciona, essa escola transforma. E eu sei, aqui você mesmo que está assistindo o culto agora na sua casa, você pode dar o seu testemunho aí, dizer o que essa escola fez, o que os ensinamentos do Rema fez na sua vida. Cada matéria, uma melhor do que outra, né? Você acaba de assistir uma matéria, quando está finalizando, que vai vir a outra, você já fica preocupado assim, meu Deus, essa matéria estava sendo tão boa, já vai vir outra, eu não sei como é que vai ser, mas quando começa a outra, você já esqueceu aquela. O Rema é um diferencial mesmo. É um divisor de água, então eu posso fazer essa propaganda sem medo de errar. Ok, nós estamos aqui em Salvador, o Rema começou aqui em 2008, começamos a escola Rema, e não parou e não vai parar. Por que não vai? Porque essa escola não nasceu no coração de homem, essa escola nasceu no coração de Deus para mudar e transformar a sua vida, assim como transformou a minha e da minha família. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, hoje eu tenho uma palavra para vocês, falando um pouco do papel da igreja, né? Ou igreja, não estou falando igreja a 4 paredes, mas igreja como uma instituição criada por Deus. Aliás, as 3 instituições que Deus criou foi a igreja, a família e o governo. Então, você percebe, por aí você já percebe que a igreja tem o seu papel, um papel muito importante em uma sociedade. Aliás, eu entendo o seguinte, eu entendo que se não fosse a igreja de Jesus no mundo, pessoal, porque hoje nós sabemos a quantidade de cristãos que nós temos no mundo, né? Se não fosse os cristãos fazendo o papel que estão fazendo, eu não sei como é que estava esse mundo, não é? Você vê, com tudo isso que tem, né? Eu sei que tem pessoas que questionam, por que tantas igrejas? E eu fico perguntando, por que ninguém pergunta por que tantos bares? Mas por que tantas igrejas? Não, por que ninguém pergunta por que tantas casas de shows? Ninguém pergunta, mas por que tantas igrejas? Irmãos,
Cada denominação tem a sua importância, cada denominação tem o seu valor, cada denominação tem o seu papel na sociedade. Tem aquela denominação que ora muito, já tem a outra que é de jejum, já tem a outra que é do ensino da palavra, e assim vai. Tem outras que é aquele papel, né, fundamental de expulsar demônio, né, aquela coisa de ir lá, mesmo nas trevas, e trazer o perdido para o Senhor. Então, cada um tem o seu papel, irmão. Isso aí é que é algo importante. Cada um faz o seu papel, e todos fazemos parte do mesmo corpo, que é Cristo. Ok? Então, a igreja não é ideia de homem, a igreja é a ideia de Cristo. Então, partindo desse princípio, que a igreja é uma ideia de Cristo, irmãos, eu fico tranquilo. Pense na tranquilidade que eu estou. Eu não me abalei na primeira onda, não me abalo também agora. Por quê? Porque a igreja é de Jesus, ninguém para a igreja. É um ledo engano alguém tentar parar a igreja. O diabo tenta de todo jeito, mas ele já foi derrotado, já foi vencido, e a igreja vai continuar avançando e fazendo o papel que o Senhor Jesus determinou que a igreja fizesse na terra. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que faz alguma coisa, não é uma igreja inerte, mas é uma igreja que avança, é uma igreja que vai mesmo arrombando as portas do inferno, vai destruindo as obras do diabo. Essa é a igreja que eu e você participamos. Aliás, nós, como todos, nós somos a igreja de Cristo na terra. Agora, também partindo do princípio que Jesus disse que Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Se Ele é o cabeça e a igreja é o corpo, o que o cabeça manda, a igreja faz. O que o cabeça determina, a igreja faz, ok? Nós como igreja do Senhor. Então, observe, irmãos, que o nosso papel, nenhuma sociedade é um papel fundamental. Eu não acredito em uma igreja que se limita a ficar entre quatro paredes. Não, gente, não foi para isso que Jesus criou a igreja. Não, a igreja foi criada com propósito, não foi criada para levantar o ego de alguém de A e B. Não, a igreja precisa entender que tem um cabeça chamado Jesus de Nazaré. Ele é o cabeça da igreja. Ele instituiu essa instituição, igreja do Senhor na terra, para fazer a diferença, irmão. Então, você aí na sua casa, se sinta participante, abra a boca e diga, eu sou parte da igreja do Senhor, eu faço parte de uma das maiores instituições que existe no mundo. Agora, irmãos, nós temos que entender, irmãos, que vai haver represálias, vai haver tentativas de parar, de frear o avanço da igreja, mas não vai conseguir, irmãos. Irmão, você não tem que estar com raiva das autoridades. Não é nosso papel falar mal do governador, do prefeito, do presidente. Não vamos falar mal de ninguém. Não, nós só vamos, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, gente. Quando você se levanta contra uma autoridade, você está pecando, então você não tem que ir de encontro às decisões, os decretos estaduais, municipais ou federais. Não, eu não estou nem aí com isso, irmãos. Não, ninguém vai calar a minha voz, ninguém vai parar, ninguém vai me parar, eu vou avançar. Ei, não adianta se me amarrar, eu tenho uma língua, eu tenho uma boca para proclamar o meu papel na terra. Lá em Atos 16, você vê aquela história onde Paulo e Silas, não é? Pregando a palavra, eles foram proibidos de pregar, e expulsou o demônio daquela moça, aquela bagunça toda, e eles foram presos. Colocaram os dois numa masmorra, lá no cárcere privado, esse lugar terrível daquela região, daquela prisão, o lugar que fedia, um lugar horrível, onde passava o esgoto da cidade. Estudiosos já provaram que aquele lugar passava esgoto. Ei, meu filho, mas mesmo amarrado em um tronco, naquele lugar fédico, horrível, Paulo não parou.
E nem Silas amarraram os pés e as mãos, mas não amarraram a língua deles. E eles se levantaram, meia-noite eles cantavam, meia-noite eles louvavam aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que é Senhor sobre os governos da terra, aquele que levanta reis e abate reis, levanta governador e abate governador, levanta prefeito e abate prefeito. Ele continua sendo Deus, Ele é o Deus, Ele continua sendo Deus. E Paulo sabia disso. Paulo podia ser morto, podia ser enforcado, degolado com Silas, mas ele não estava nem aí. Meia-noite, naquele cárcere horrível, eles começaram a cantar, começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele não disse: ah, Senhor, que miséria, porque aqui estamos presos. Nós estávamos pregando a palavra e o Senhor deixou que nós viéssemos para esse lugar horrível. Não, ele sabia que ele cria, irmão. A igreja precisa ter uma identidade, a igreja precisa saber em quem está crendo. Quem é esse circunciso de Covid-19 que vai parar o avanço da igreja do Senhor? Não, a igreja do Senhor é uma igreja relevante, vai sempre avançar, vai partir para cima. Não adianta, meu filho, faça o que quiser, capeta, você não vai parar o avanço da igreja, e eu quero fazer parte dessa história, eu vou fazer parte dessa história. Um dia eu vou estar contando para os meus bisnetos e netos que estão pequenos ainda, não sabem muita coisa. Nós vencemos, nós avançamos em meio a uma pandemia ou epidemia, seja o capeta que for, não importa o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Esse é o nome que você serve. Você não tem que se curvar para ninguém, você não tem que baixar a cabeça. Se levante. Não estou aqui fazendo apologia à violência, à greve, não, isso é baderna. As nossas armas nunca foram carnais. As nossas armas não é uma espada, não são espadas, revólver, fuzis, não, metralhadoras, canhões, não. As nossas armas, as armas de uma igreja relevante, não são essas coisas. Por quê? Porque o nosso inimigo não é carne nem sangue, nosso inimigo não é visível, nosso inimigo é o inimigo invisível. E para o inimigo invisível, para vencer esse inimigo invisível que já foi vencido, as nossas armas são espirituais. Eu quero mexer com você nessa noite, meu filho. Aí na sua casa, para de medo. Ah, meu Deus do céu, por que isso? Por que não? Tome autoridade, se levante. Saiba quem é que está agindo, irmão. Quem age sobre governos são demônios. Demônios agem sobre pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo da igreja de Éfeso, Efésios 6:12. Ele disse: a nossa luta, a nossa briga, não temos que batalhar, não temos que lutar contra pessoas. Quando ele disse não temos que lutar contra sangue ou carne, o que é que ele está dizendo? Não temos que lutar contra pessoas, não temos que lutar contra as autoridades, não é isso. Ele está dizendo, não temos que lutar contra carne e sangue, não lute contra pessoas. Mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo jaz no maligno. Mas um dia, este mundo será julgado pelo nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz que a luta é contra as forças espirituais da maldade ou do mal nas regiões celestiais. São essas castas, esses sujeitos maligno que influenciam governos contra a igreja. Ah, meu filho, não adianta. No século I, no início da igreja, no século I, quanto mais perseguiu a igreja se levantava. Matava um, levantavam-se 10. Matava 10, levantavam-se 40. Matava
40 levantava 100, matava 100, levantava-se 1000. Essa força não mudou, essa força continua. Faça o que quiser, faça um decreto, feche igreja, faça o que quiser, mas nós temos um Senhor que é sobre a igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer, porque essa igreja não é uma igreja morta. Essa igreja é uma igreja relevante, essa igreja é uma igreja que corre, é uma igreja em movimento. Deixa eu falar algo aqui para vocês, antes de eu ler um texto da Bíblia. Se os governantes fossem inteligentes e parassem para pensar um pouco mais, construiria igrejas, templos, igreja não, igreja somos nós, construiria templos nas favelas, onde tem boca de fumo, onde tem traficante, construía as igrejas e entregava aos pastores. Ao invés de perseguir essa instituição que tem um dono, essa instituição tem uma identidade, viu, governadores, presidentes, prefeitos? Essa instituição tem uma identidade, a identidade é Jesus de Nazaré. Ele se identifica com a igreja. Lá em Atos 9, 1 e 2, quando Saulo de Tarso, que tornou-se Paulo depois, começou a perseguir essa igreja. Ele perseguia, ele matava cristãos, ele consentiu na morte de Estevão. Ele fazia miséria, mas ele era zeloso da religião judaica. Ele achava que estava servindo a Deus, e começou a matar, perseguir os cristãos. Pegava a carta dos sumos sacerdotes e saía nas províncias, prendendo, matando, envergonhando, chicoteando os cristãos. Sabe o que aconteceu com aquele homem valente, poderoso? Um dia, em uma dessas idas, com intenção de pegar cristãos, meio-dia, o sol brilhando, o sol no maior fulgor, uma luz apareceu, que o sol se escondeu diante do brilho dessa luz. Sabe quem é essa luz? Jesus de Nazaré. E quando essa luz apareceu, o clarão foi, imagine, meio-dia, o sol brilhando, mas vinha um clarão que o sol se escondeu. Foi muito forte, foi tão forte que deixou Saulo cego. E ele caiu, eu não sei se estava de cavalo ou foi a pé, eu sei que ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, uma voz bradou dos céus. Ele não viu ninguém, mas viu a voz. Ei, essa voz continua falando hoje. Jesus continua agindo hoje. Jesus é o defensor da sua igreja hoje. Ninguém brinque com a igreja. A igreja é uma instituição que merece respeito. E quando o seu Saulo, todo fortão, robusto, valente, caiu, ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ei, ele não perseguia ninguém, ele não perseguia essa voz, ele perseguia a igreja. Mas a voz, quando se manifestou, abordou o seu Saulo e disse: Saulo, por que me persegues? E o valentão, por que não disse: vai para lá? Não, se curvou. Quem és tu, Senhor? Ele continua sendo Deus. Quem és tu, Senhor? Por que não brigou? Não ia prender os cristãos? Não ia fazer males aos cristãos? Por que não brigou quando ouviu a voz? Mas quando ele caiu, ele viu que algo diferente, algo superior a ele é quem estava no comando. Por que você me persegue, Saulo? E ele ficou: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou. Lembra do grande eu sou? Que mandou Moisés ir tirar o povo do Egito? Vai lá, tira o povo do Egito. Vai lá, 430 anos, escravizados, sofrendo na mão de governadores corruptos. Vai lá e tira daquele Egito, traz ele de lá. Meu povo vai sair de lá, porque eu tenho uma terra para o meu povo. Lembra? E quem é que... Diga que o eu sou enviou. O eu sou enviou você a eles. E aí, quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Acabou, desmontou o valente, caiu cego, e para se levantar dali teve que ter a ajuda de amigos. E o Senhor orientou: agora vai na rua de Semana Direita, vai na casa de Simão, fique lá até eu voltar a falar com você. Pronto, dali em diante ele mudou. Então, mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus se identificou com a igreja. Saulo nunca perseguiu Jesus, bem porque ele não tinha se manifestado, ele não estava aqui. Ele não estava no físico, mas perseguia a igreja, perseguia, batia, matava, envergonhava. Ninguém pense que vai envergonhar a igreja do Senhor e vai sair ileso. Ninguém pense que vai envergonhar a igreja do Senhor e vai sair ileso. Não vai, não vai, não vai. E aí, quem és tu? Eu sou Jesus. Eita, a quem você persegue? Aí Paulo ficou doido. Meu Deus, eu nunca persegui Jesus, eu persigo os cristãos. Paulo entendeu que perseguindo os cristãos, estava perseguindo o Senhor Jesus. Então ninguém tente perseguir a igreja. Então, como eu falei, se os governantes fossem um pouco inteligentes, construiria a igreja em várias partes da cidade, várias partes dos morros, nas favelas, onde tem a boca de fumo, onde tem os traficantes. Construía e entregava várias denominações. Pastor, assuma. Por quê? Porque a igreja é a única instituição capaz de ir negociar e pregar no meio de bandidos. Eu desafio qualquer uma instituição que existe hoje. Vai onde tem um tráfico de droga, chegue lá, vão vocês lá, vão lá. Mas a igreja sobe em qualquer morro daqui de Salvador, ou do Rio, ou favela do Alemão, favela da Rocinha, morro do Alemão, a igreja sobe, e quando chega lá, a igreja já tem uma proteção. Quando chega lá, traficantes com arma na mão se curvam, com arma na mão, e você pregando a palavra, eles baixam as armas, baixam a cabeça, e muitos recebem Jesus. Como é que diz que a igreja não é essencial? Tem que ser um biruta, um doido, para dizer que a igreja não é essencial. Ei, meu filho, a igreja é muito essencial para o mundo. Ai do mundo se não fosse a igreja. A igreja é a única instituição que recupera. Ei, recupera. A igreja não está para destruir, para badernar, não. A igreja está para recuperar pessoas. A igreja é formada pelos ex. Você que está assistindo aí na live, no YouTube, você que está assistindo aí agora, você sabe quem você era. Mas a igreja tem essa capacidade de subir um morro, e chega lá, os traficantes, quando olham o pastor, ou aquela irmã de coque na cabeça, não importa, com a Bíblia, eles baixam a cabeça, eles não fazem nada, porque até os traficantes reconhecem o papel da igreja, reconhecem quem é o Senhor da igreja. Até eles reconhecem e não fazem mal nenhum. É por isso que muitos crentes vão nos morros, vão lá, o traficante chama, o traficante chora, muitas vezes ele não sai da posição porque ele está envolvido demais, mas mesmo que não saia, mas pede oração. Ô pastor, ore por mim. Pastor, essa vida que eu estou aqui, pastor, eu me meti nessa vida. Pastor, eu me meti nessa vida, mas não é o que eu queria. Eu agora estou mergulhado até o pescoço. Mas ore por mim, ore por a minha família. Eles pedem oração, metralhadora na mão, fuzil, cocaína ali em cima. Mas ele não faz nada com a igreja. Por quê? Como é que diz que a igreja não é essencial, gente? Só o que eu estou falando já está provando que a igreja tem um papel fundamental. Eu pergunto, quantas pessoas estão recuperadas hoje que veio do tráfico? Veio da podridão, da lama, traficantes, às vezes assassinos, viviam nessa vida. Matadores de aluguel, que vinham nessa vida, e muitos estão convertidos hoje, servindo a Jesus. Gente, se houvesse mais
um pouquinho de entendimento dos governantes, não perseguir essa igreja, não. Essa igreja é aliada do governo, essa igreja é aliada do Estado, essa igreja é aliada do mundo. Pense em um povo que não dá trabalho, pense em um povo que não dá trabalho à polícia, não dá trabalho a governante, não dá trabalho a ninguém. O nome já diz ovelha, é como a ovelha, o animal, para tudo baixa a cabeça, porque não aceita confronto, nem confusão. Do mesmo jeito é a igreja hoje do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para confrontar com autoridade nenhuma, mas nós estamos aqui para falar a verdade, falar a palavra, mostrar a nossa identidade. Nós somos uma igreja relevante, nós somos uma igreja que modificamos essa sociedade. Nós chegamos aqui em Salvador em 2004, a cidade mudou depois que a palavra da fé chegou aqui, depois que o rema chegou nessa cidade. O rema chegou, contrariando a muitos religiosos, mas o rema chegou e mudou a história dessa cidade. O rema vai continuar mudando a história da cidade. O rema vai mudar a sua história, se você crer. Irmão, o conhecimento da palavra promove resultados. A igreja está aqui, eu quero fazer esse desabafo. A igreja está aqui não para contender, a igreja está aqui para entender todas as coisas e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, irmãos. Verbo da vida em Salvador e na Bahia vai fazer o que Jesus chamou para fazer. Rema Brasil, em Salvador, em Pojuca, em Conquista, onde tiver rema, Paulo Afonso vai fazer o que Deus chamou para fazer. Pense em um povo que não dá trabalho à polícia, irmão. Como é que persegue um povo desse? Irmão, não pode perseguir um povo que é um aliado da justiça, é um aliado do governo, é um aliado das autoridades, é um povo aliado da polícia. Não dá trabalho. Você não vê um crente dando trabalho? Estou falando de crente de verdade. Pelo contrário, é um papel de subir nos morros, recuperar pessoas, vai lá buscar drogado, pessoas que a polícia tem medo. Quantos? A polícia não vai nem lá, a polícia não vai. Por que fazem paredões nesses bairros difíceis aí, a polícia não vai lá? Por quê? Mas eu posso ir. Eduardo, nosso rapaz da mídia, ele pode ir comigo lá. Luan pode ir comigo, onde tem paredão dos traficantes, tudo fumando, usando cocaína e fumando maconha. Nós podemos chegar lá e entrar com uma Bíblia, sem medo nenhum. Vamos entrar e sair ileso. Vamos chegar lá, vamos rir com eles, vamos bater papo, vamos pregar a palavra, falar do amor de Jesus, falar que a vida que ele leva não é uma vida boa, é uma vida que está trazendo estrago para a própria vida dele, e eles vão entender, e muitos se convertem. Como é que essa igreja não é essencial, gente? Como é que uma igreja que age nesses moldes não é essencial? Recuperando prostituta, recuperando pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que dão trabalho à polícia. Quantos estão na igreja hoje que deram trabalho à polícia? Depedravam patrimônio público, e hoje são mulheres e homens de Deus servindo ao Senhor, gente. Nós temos que preservar isso. É isso que a igreja tem que falar do seu papel. É o que eu estou falando nesta noite, uma igreja relevante. Eu quero falar de uma igreja relevante, uma igreja que foi paga um alto preço. Jesus pagou um alto preço, não para ficarmos sentados. Gente, aí nesse tempo, passamos desde março do ano passado, entrou essa quarentena, essa coisa, fica em casa, e pessoas pegando Covid em casa. Por quê? Quem é que livra? Aquele que é o Senhor da igreja. Uma igreja relevante é uma igreja que ora, uma igreja que jejuma. Esse domingo nós estamos de jejum, fizemos jejum nesse domingo. Eu convoquei toda a nossa igreja daqui e dos interiores para fazermos jejum. Desde ontem, meia-noite, jejum. Por quê? Nós queremos ter sensibilidade, buscar a face do nosso Senhor, daquele que é o nosso rei, aquele que é o nosso dono. Nós temos que buscar a face dele.
Uma igreja relevante não briga, não contenda, não vai de encontro aos decretos municipais e estaduais, não. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nós vamos lutar contra essas organizações de poderes malignos. Como Paulo disse, potestades dominadores, toda essa cambada, porque são eles que influenciam os homens. Por quê? Qual é a visão dos demônios? Parar a igreja. Tudo que o demônio quer é porque a igreja não avance. Veio o Covid-19 em março. Foi um terror para muitas igrejas. Graças a Deus, pelo nosso co-pastor Samuel. Graças a Deus pela vida dele, é o meu genro, o pastor Samuel, um homem de Deus, é o que canta, o líder do louvor também, que começou a conversar conosco. Pastor, precisamos investir na mídia, isso antes. E nós queríamos saber de mídia? Nada, o nosso negócio é o povo, é o nosso povo aqui. Mas eu creio que Deus tenha falado com ele já de coisas que iam acontecer. E nós nos preparamos o Eduardo foi treinado, estudando nesse assunto. Hoje ele é o líder da mídia. Compramos câmeras boas, compramos um telão, esse telão que vocês estão vendo aí, um telão de última geração, nos preparamos. Quando entrou a pandemia, nós estávamos preparados. Graças a Deus por isso, porque a palavra não ficou engessada, a palavra não ficou presa. Eu sei que teve algumas igrejas que não fizeram nada, porque não tinha equipamentos, aí não pôde fazer culto, e as pessoas deixaram de receber, mas verbo da vida, Salvador, eu não estou falando dos outros, mas verbo da vida, Salvador, nunca parou de pregar uma palavra, de dar um bom alimento para vocês na sua casa. Vocês estão recebendo uma boa palavra hoje, não é porque eu estou pregando, mas eu sei que eu estou pregando bem. Eu sei que eu estou pregando bem. Eu estou falando do papel nosso, você como igreja do Senhor, você tem esse papel. Agora, se você se esquivar de fazer o que Deus lhe chamou, não, irmão, seja um crente relevante. Para de medo. Se você começa a se sucumbir, se abater diante da segunda onda, ai meu Deus do céu, e agora? Não, pega uma prancha espiritual e você vai surfar sobre essa onda. Meu filho, como? Falando, orando. Esse é o papel da igreja. Nós temos que orar, nós temos que jejuar pelo nosso governante, orar pelo nosso governador, orar pelo nosso prefeito, orar pelo secretário de saúde, orar pelo nosso presidente. Nós temos que orar. Foi como Paulo disse, que precisamos orar pelas autoridades. Paulo disse, ore pelas autoridades para que vocês tenham dias melhores. Então vamos ter que orar, em vez de discutir, brigar. Não briga, não amaldiçoe seu governador, não amaldiçoe seu prefeito, não amaldiçoe o presidente, não amaldiçoe o secretário da saúde. Não, abençoe, levante as mãos e abençoe. Se tiver fazendo alguma coisa errada, Deus que julga, não você. É Deus que julga. Como eu disse, Deus levanta rei e abate rei. Deus levanta presidente e abate presidente. Deus levanta governador e abate governador. Deus levanta prefeito e abate prefeito. É Deus, não somos nós. A igreja é do Senhor, a igreja não é minha. Eu sou um membro dessa igreja, eu faço parte dessa igreja. Hoje eu sou um pastor dessa igreja, mas o papel de julgar é de Deus. O nosso papel, gente, sempre foi, irmãos, meus queridos, minhas queridas, você aí na sua casa, nesse domingo maravilhoso, tem 2 joelhos e uma boca. Vai para o joelho, meu filho, vai para o seu quarto de guerra. Aquele quarto de guerra, vai para aquele quarto de guerra. Nesse quarto de guerra não tem espada, não tem metralhadora, não tem bazuca, não tem canhão, não tem fuzis. Não, esse quarto de guerra tem a presença. Vai para esse quarto de guerra, bota o joelho no chão e fala com aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Quando você invocar o nome do Senhor, irmãos, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que é que você está fazendo? Contendendo, brigando? Não faz isso. Não foi isso que Jesus chamou você. Não foi isso. Vamos ler um texto aqui para você não dizer que eu não li a Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 8.
Abre aí, João 3:8. Aí na sua casa, diga: eu faço parte. Diga isso. De uma igreja relevante. Uma igreja relevante é aquela igreja que não está presa a quatro paredes. É uma igreja que tem trabalhos sociais. É uma igreja que entrega cestas básicas. É uma igreja que faz mingaus e leva e dá às pessoas em necessidade. Vai para a porta de hospital evangelizando, levando o alimento espiritual, mas levando o mingau também para abençoar as pessoas. É uma igreja que vai buscar os drogados, tem centro de recuperação para recuperar pessoas que estão na sarjeta. Essa é uma igreja relevante, nós fazemos parte dessa igreja. Essa é uma igreja que não só prega a palavra, que já é uma coisa boa pregar a palavra, tudo começa com a pregação da palavra, tirando as pessoas do inferno, mas tem que fazer essa parte social. Uma igreja que não faz um trabalho social, que igreja é essa? Não, a nossa igreja, Verbo da Vida, é uma igreja missionária, uma igreja que tem missionários no mundo, que todo mês envia recursos para muitos, mais de 10, já tivemos quase 20 missionários no mundo, espalhados por todo o mundo. Essa é uma igreja relevante. Fazemos trabalho nos hospitais, nas universidades, nas ruas. Gente, essa é a igreja penitenciária, nós temos trabalho. Você faz parte dessa igreja. 1 João 3, verso 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só. O sujeito vive pecando desde o princípio. Jesus disse lá em João, que ele nunca se firmou na verdade, porque ele peca desde o princípio. Aí o apóstolo João falou a mesma coisa. Nunca se firmou na verdade, ele peca desde o princípio, e ele é o pai da mentira. Então, olha o que João disse aqui, o apóstolo João, disse: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só, o papel do diabo é isso, é colocar doença, é trazer Covid-19, é trazer chikungunya, tanta coisa, né? Ebola, tantos vírus já vieram para o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é um profeta do caos, eu não sou. Mas esse Covid vai desaparecer da face da terra, porque existe uma igreja orando. Existe uma igreja relevante, uma igreja que não se abate, uma igreja que não se curva para as obras do diabo. Esse Covid vai desaparecer, ninguém vai ouvir nem falar mais nele. Vai ser só cogitações do passado. Você viu que chegou um negócio aí, uma epidemia ou pandemia que parou o mundo? Sim, mas cadê? Se foi, porque o Covid-19 é um nome, Covid-19 é um nome, mas eu conheço um nome que é maior: Jesus de Nazaré. Eita! Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Esse nome está acima de Covid? Está acima de qualquer nome? Então esse Covid vai desaparecer, mas vai vir outros, vai vir outros, vai vir outros. E se você não se posicionar já agora diante desse Covid, quando vier outras pandemias ou epidemias, como é que você vai agir? Não, irmão, nós temos que ser como aquela torre forte. Não vamos abrir nem para um trem. Torre forte, firmado na rocha. Uma torre forte, firmada na rocha, é você, a igreja, uma torre forte, firmada na rocha. Os ventos vão bater de todos os lados, de esquerda, direita, de frente, de trás, e você não será abalado, porque você está firmado numa rocha, e essa rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Bom, olha o que ele diz aqui, que o diabo se vive pecando, né? Quem pratica o pecado do diabo, né? Porque o bicho vive pecando, tudo de mal é ele, todas as mazelas na terra é ele. Uma irmã perguntou: pastor, o que é que vocês pensam a respeito do Covid-19? Eu acho que essa pergunta foi insinuosa, querendo dizer que foi Deus que mandou. Que Deus mandou não, irmão. Deus não usa as ferramentas do diabo para fazer a sua obra. Quem foi que disse que Deus vai dar o que ele não tem? Não, irmão. Em Deus não tem maldade, em Deus não tem doença, não tem enfermidades, em Deus não tem nada disso. Então, o que é que o senhor acha dessa enfermidade, desse Covid? O diabo, meu filho. Quem
é autor de doença? Não é Jesus. João 10:10, ele disse o ladrão, e quando ele falou de ladrão, ele falou do diabo, do papel do diabo, ele disse o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Pronto. Doença é roubo, doença é morte, tudo isso, doença rouba a sua saúde, rouba seu dinheiro, leva à morte, destrói você. Mas ele disse, mas eu vim para que você tenha vida. Ei, você já tem a vida de Deus. A vida Zoe, a vida Zoe está em você. É direito seu andar com essa vida Zoe, meu filho. A vida Zoe pertence a você. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Essa palavra vida, se você for no original, é a palavra Zoe. Eu vim para que você tenha um Zoe e tenha com abundância. Eu vim para que você tenha saúde no português e tenha em abundância. Esse é o papel de Jesus. Ele já veio, então, perguntar, pastor, e esse Covid, quem mandou? Quem mandou? O capeta. Foi feito aonde? Em um laboratório do inferno. E de outro lugar também, que eu sei. Criaram esse negócio. De onde veio? Não sei. Veio daquele lugar que você já sabe do dia que veio, que vem todas as coisas de lá. Sim, pode vir de onde for, meu filho. E torre forte. Torre forte somos nós. Ah, meu filho, se mantenha firme no Senhor, se mantenha firme em Jesus, e você não será atingido. Pastor, é mesmo? É isso aí. Estou falando com conhecimento de causa. Uma igreja relevante cura pessoas. Uma igreja relevante não se abate. Irmão, vocês sabem quantos pedidos de oração eu e a minha esposa, e eu sei que os outros pastores também, estou falando da minha família, eu e minha esposa recebemos, nesse tempo de março do ano passado para cá, pessoas ligando, pastor, irmã Vânia, fulano vai entubar, vai morrer, não vai não, tira essa palavra morte, vai sair, não vai nem ser entubado. Eu ordeno, na autoridade do nome de Jesus, não vai ser entubado. Irmão, olha só, como é que a igreja não é essencial, gente? Deixa eu falar uma coisa, disse que está faltando leito, não é assim? Não é o que está dizendo aí? Que não tem leito, tudo bem que fecharam os hospitais de campanha, tivesse que os hospitais abertos, tinha muito leito, mas fechado, mas está faltando leito, tá? Sabe por que ainda está, como estão dizendo, 198 pessoas aguardando? Sim, sabe por que tem só 198? Porque a igreja está orando. Se não fosse eu, minha esposa e outras denominações, outros irmãos orando, tinha milhares de pessoas aguardando. A questão toda é que muitos não vão nem lá, porque quando a notícia chega para nós nos levantamos no poder e na autoridade do nome de Jesus, e as pessoas são curadas sem ir nem lá. Não vão nem lá. Como é que não é essencial uma igreja dessa, uma igreja na terra, fazendo o que Jesus ensinou, que ele orientou? Lá em Lucas 9, quando ele deu autoridade, ele disse, vocês vão lá, vão em todos os lugares, prega a palavra, cure os enfermos. Como não é essencial? Vão lá, pregue a palavra e cure os enfermos. Foi uma ordem que ele deu. Ei, eu estou só cumprindo o que meu irmão mais velho ordenou, cure os enfermos. Quantas pessoas estavam morrendo, não só de Covid, mas de câncer e tudo, e eu segurei em oração, e essas pessoas estão curadas. Ei, médico não é eu não, meu filho, eu sem ele sou só um jumento. O mérito é dele, agora eu tenho autoridade para usar o nome dele que ele otorgou para mim. Ele disse, eu já dei autoridade a vocês, Lucas 10:19, para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada causará dano algum. Ei, eu estou fazendo só o que ele ordenou. Ei, eu penso em duas coisas que eu, pastor Raimundo, tenho raiva: pobreza e doenças. Eu tenho raiva. Se eu pudesse, eu acabaria. Pobreza e doença. Ei, meu filho, vou continuar, eu e minha família fazendo a obra. Então, o que ele disse aqui, não é? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha o que ele, na parte B desse versículo, é capítulo 3 de 1 João, verso 8. Na parte B, ele diz, para isso o quê? Para isso o quê? Para combater
todas essas sugestões malignas, tudo que o diabo coloca na cabeça das autoridades, coloca enfermidade, coloca doença psicológica, doença física, ele diz, para isso, se manifestou o Filho de Deus. Você é filho? Ei, você é filho? Para isso, desliga fantástico, fantástico é essa palavra. Para isso se manifestou. Sabe o que é se manifestar, meu filho? É se apresentar, não se esquivar. A igreja relevante não se esquiva, uma igreja relevante se apresenta. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Não negocia não, meu filho. Você aí que está me ouvindo, não negocia com o diabo, não negocia com as doenças, não negocie com as enfermidades. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É isso aí. Então você, pastor, mas não é Jesus, deixa ser tonta, cabeçona, deixa ser tonto seu cabeção, está falando de você também, você é filho. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós somos destruidores das obras do diabo, e Covid-19 é uma obra do diabo e já foi derrotada por Jesus lá na cruz. E vai se manifestar, ele vai se acabar de uma vez, vai se esvair de uma vez por todas, porque a igreja se levantou. Eu me manifestei, você aí do outro lado, Maria, João, Roberto, Eduardo, Felipe, Ana, você, Vânia, Patrícia, Samuel, você, Juan, vocês se manifestaram, nós nos manifestamos, nos apresentamos. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, estamos aqui para fazer o que você mandou e destruir essas obras do diabo. Não negocie com Covid-19. Quando vier um sintoma, tome autoridade, manda ele ir para os quintos dos infernos. Cai fora, capeta, da minha vida com o seu mal, em nome de Jesus. Pronto, é essa a receita. É o nome de Jesus. Tá bom, irmão? Estamos encerrando essa palavra de hoje, crendo que essa palavra vai trazer um grande resultado neste domingo. Você vai dormir tranquilo, que ouviu essa palavra. Mas uma coisa importante que eu sempre bato, eu e minha esposa e os pregadores daqui: para de estar ouvindo notícias de ondas. Quer onda? Vai para o mar. Quer saber de onda? Vai tomar banho no mar, como o Eduardo faz. Pega uma prancha e vai nadar lá no mar. Faz isso, não é? Agora, onda, meu Deus, a onda. É porque agora tem uma nova variante. Que variante? Já se foi variante? Já foi a época, já foi a fase da variante. Eu lembro da variante. É do meu tempo, do tempo de Eduardo também. Variante, um carro antigo, já venceu, foi bom naquela época. Hoje o bucha já não presta mais para nada. E talvez algum colecionador ainda tenha variante, mas ninguém nem vê. Como ninguém vê essa variante, ninguém vê, não queira ver essa que estão colocando para você. Joga fora, na autoridade do nome de Jesus, porque você faz parte, você é a igreja relevante, a igreja que não negocia, a igreja que bate de frente com os capeta, não bate de frente com as autoridades, viu? Mas bata de frente com quem está por trás das autoridades. Oh, aleluia! Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua empresa, Deus abençoe seu empreendimento, seus negócios, em nome de Jesus. E durma hoje bem tranquilo, porque o Senhor é Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus que você está aí recebendo essa palavra. E o rema, você não pode deixar de se matricular. Ainda tem desconto. Ainda tem desconto? Até 5 de março, 10%, 10%, corre logo, paga para alguém que está precisando, seja um instrumento de Deus, seja a resposta de oração, ok? Para alguém fazer essa escola. Olha aqui, rema, essa escola muda, essa escola transforma, esse símbolo aqui, rema,
Rema. Entra lá no nosso site, verbodavida.com, e você vai encontrar rema.com. É isso, Eduardo? Procure o Instagram do Rema. Isso, o Instagram do Rema, e você vai conhecer todas as coisas, principalmente a nossa história do Rema Salvador, que começou em 2008 e tem mudado vida, tem feito a história, porque o Rema também é uma instituição super relevante, amém? Então, encerrando, mas eu quero fazer um convite. Não é apelo, apelo é uma palavra meio grosseira, apelo não, é convite, irmão. É convite, porque Jesus não força nada, não. Então Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se manifestou como? Ele veio dos céus, né? Se fez carne, nasceu da Virgem Maria, né? A mulher virgem teve um filho virgem. Isso aí só pode ser algo sobrenatural. Mas ele viveu, cresceu, cumpriu tudo que o Pai ordenou, mas ele morreu. 33 anos ele foi morto, atraiu os nossos pecados e morreu naquela cruz como um malfeitor. Mas terceiro dia, o nosso rei ressuscitou. E ele está vivo. Deixa eu falar, ele está voltando. Eu creio, até entendo que tudo está acontecendo no mundo, epidemia, pandemia, perseguição, é porque o nosso rei está voltando, Jesus está voltando, os sinais evidenciam a volta de Cristo, ok? Então se você está aí, sentadinho na sua poltrona, aí talvez com a sua esposa, seu cabeção, sua esposa vai para a igreja, é crente e você ainda não é, ou vice-versa, ou você, seu cabecinha dura, o filho, né, que só quer estar na gandaia, deixa eu falar, tem uma vida melhor do que essa que você vive. A vida com Cristo, a vida com Jesus, essa é a melhor vida. Então, se você está aí do outro lado, ou você que já foi crente um dia, experimentou da glória de ser crente, e se desviou, está nesse contexto. Se você é essa pessoa, levante sua mão e diga o seu nome, me arrependo dos meus pecados, eu estou cansado dessa vida que eu tenho levado até hoje. Pai, se você é desviado, me perdoe por eu ter me afastado de Ti, mas agora mesmo eu volto para você. Ou então você que nunca fez isso, diz, Senhor, eu recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ele agora, e a partir de agora, eu recebo o selo, a marca dessa confissão, que é o Espírito Santo habitando no meu espírito. Se você fez isso, você vai aqui, tem um número de telefone, do Zap, WhatsApp, telefone da nossa igreja, ok? E você vai ligar e você vai entrar em contato com alguém bem gentil, que vai tratar você com tanto carinho, com tanto amor, porque essa pessoa entende que você é importante. Se é você essa pessoa, pode até escrever aí, eu quero Jesus, e você dá o nome para nós vamos cuidar de você como um bebezinho espiritual e você vai crescer rapidamente. Mas também tem outra coisa que faz parte do culto, não podemos desassociar, principalmente nesse tempo, né, que você está em casa, não pode estar aqui para devolver seu dízimo. Eu sei essa igreja, irmão, eu conheço essa igreja, Verbo da Vida Salvador, o povo magnífico. Eu tenho o melhor povo da terra. Eu digo, eu não sou dono, eu como pastor, que estou sobre vocês, até o dia que você quiser. Quando não quiser, você pode ir embora, mas enquanto você estiver aqui, eu sou sobre você. Então eu tenho um povo excelente, eu tenho um povo magnífico. Olha só, gente, eu chego em todas as cidades do Brasil, do mundo não, que eu não posso viajar esse tempo, mas no Brasil onde eu vou, pastor diz, pastor, a receita nossa caiu, a receita nossa com a pandemia caiu, não sei quantos por cento, pastor. Eu digo, a nossa não. Aí eu digo, eu faço propaganda de vocês. Eu digo, eu tenho um povo magnífico. O meu povo é maravilhoso. O meu povo não negocia princípios. Mesmo em pandemia, que você podia se esconder, ou ter como desculpa, já que eu não vou, estou em casa, não estou gastando a energia da igreja, estou em casa, não estou sentando naquelas cadeiras boas, então não vou nem devolver dízimo. Não. Eu sei quem vocês são. E Deus sabe quem você é. Amém, meu querido? Então, eu quero agradecer a vocês que são membros dessa igreja, vocês que entendem os princípios da palavra, e vocês cumprem esses princípios. Olha só,
vai redundar em bênçãos sem medida na vida de vocês. Proteção total no físico, na saúde, na mente, como também proteção dos seus bens, muito mais porque você é dizimista, e as ofertas que vocês estão dando determinam a prosperidade de vocês. Quanto mais você der, você vai colher. Isso é um princípio até natural, mas também espiritual. Então, não deixe de dar seu dízimo. A igreja está aberta, né, de segunda a sexta, das 8 até as 17h30. Você pode passar aqui e trazer, mas vamos crer que esse lockdown não, vai passar, não é isso? Toque de recolher, vai passar. Vamos crer que vai passar, por quê? Porque a igreja relevante está se levantando na autoridade do nome de Jesus, e o Senhor é o Senhor da igreja. Então você pode aí mesmo fazer a sua transferência bancária, está aqui, como também tem o nosso QR Code, você vai tirar aquela foto ali, e você vai enviar, né, o seu dízimo, a sua oferta. Gente, não deixa de fazer isso. Não é porque estamos online que vamos deixar de cumprir os princípios. Ok? E você que não é nem crente, né? Não é nem crente, mas é abençoado por essa palavra, quiser mandar uma oferta para essa igreja, mande, que essa igreja está fazendo a obra do Senhor. Essa é uma igreja relevante, ok? Mesmo que você não é crente, mas tem uma empresa, e você, rapaz, será que isso funciona mesmo, que eles estão dizendo? Eu vou devolver o dízimo dessa empresa esse mês. Você não é crente, faça isso, e você vai devolver, e você vai ver o que vai acontecer com a sua empresa. Eu sei, porque sei que tem muitas pessoas que não têm nenhuma aliança com Jesus, mas devolvem dízimo pessoais, né, e também das empresas. Então, se você é essa pessoa também, seu dízimo, sua oferta é bem aceita por nós e por Jesus. Deus abençoe, tenha um domingo super abençoado na prática da palavra. Um abraço. Tchau, tchau.